Você já parou para pensar no que realmente sustenta a sua vida? Não me refiro ao emprego, à família ou aos seus projetos, mas aquilo que dá sentido à sua existência. Acordamos, trabalhamos, seguimos rotinas, mas em algum momento, no silêncio da noite, a pergunta se impõe: qual é o propósito de tudo isso? Essa inquietação não é nova. Filósofos, poetas e cientistas atravessaram séculos tentando decifrar o mistério do vazio existencial. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. E isso significa que nenhum sentido vem pronto. Somos nós que o criamos. Nietzsche, em sua ousadia, afirmou que precisamos encarar o nada para então inventar novos valores. Jung, por outro lado, olhou para dentro, acreditando que o vazio revela não a ausência, mas a possibilidade de transformação interior. O vazio pode ser assustador porque nos mostra o quanto somos pequenos diante do cosmos, mas também pode ser um portal, uma chance de reconstruir o que entendemos como vida. Ignorar essa sensação pode ser mais confortável, mas é justamente ela que nos empurra para a mudança. E é aqui que começa a nossa jornada pelo abismo da mente. Se você sente que esse tema fala diretamente com você, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, cada reflexão é uma descida mais profunda nesse mistério, e garanto que o caminho reserva descobertas que podem mudar sua forma de ver a vida. O vazio existencial não surge de repente como um trovão no céu claro. Ele se insinua em silêncios, em pequenas pausas do cotidiano, quando tudo parece funcionar, mas por dentro algo não se encaixa. Talvez você já tenha sentido isso. Está rodeado de pessoas, mas se sente só. Está ocupado o tempo todo, mas no fundo não vê sentido em nada do que faz. É nesse espaço silencioso que o abismo da mente se revela. Nietzsche dizia que o homem moderno mata os deuses, mas não sabe o que colocar no lugar. O resultado é um coração que pulsa, mas sem direção. Jung, por sua vez, via no vazio a manifestação da sombra, aquilo que rejeitamos de nós mesmos e tentamos enterrar, mas que insiste em retornar. Já Sartre via essa sensação como a prova final da liberdade humana. Se não existe sentido pronto, cabe a nós enfrentá-lo. Só que criar sentido exige coragem, e é aqui que muitos se perdem. O mais inquietante é que, muitas vezes, o vazio aparece em momentos de conquista. Pessoas relatam sentir isso após alcançar sucesso, dinheiro, reconhecimento. E então surge a pergunta: era só isso? O vazio, nesse caso, não é fracasso, mas o colapso da ilusão de que as realizações externas seriam suficientes para preencher a alma. Esse tema não é novo. Os estoicos já falavam sobre a futilidade dos desejos. Cada conquista é apenas uma etapa, que logo é substituída por outra necessidade. É como beber água salgada no deserto. Quanto mais se bebe, mais a sede aumenta. É aqui que o abismo mental se abre, quando percebemos que corremos em círculos, como ratos numa roda, sem jamais chegar a lugar nenhum. E você? Já teve a sensação de que o que buscava intensamente perdeu o brilho logo depois de conquistado? Já percebeu que o vazio não é apenas ausência, mas um chamado? Não um buraco sem saída, mas um convite para olhar além do óbvio? É essa ferida e também a oportunidade que exploraremos juntos. Se o vazio existencial se apresenta como silêncio, o abismo da mente se aprofunda quando percebemos que o tempo não para. O relógio não faz concessões, e cada minuto que passa nos lembra que a vida é limitada. É nesse contraste entre a infinitude de nossos desejos e a finitude do tempo que nasce a angústia. Kierkegaard chamava isso de vertigem da liberdade. O ser humano está diante de infinitas possibilidades, mas condenado a escolher apenas algumas, sabendo que nunca poderá viver todas. Nietzsche reforça esse peso quando fala do eterno retorno. E se tudo o que você vivesse tivesse que se repetir infinitas vezes, exatamente do mesmo jeito? Essa pergunta não é teórica. Ela nos obriga a avaliar nossas escolhas de hoje como se fossem eternas.
Se a resposta é incômoda, talvez estejamos desperdiçando o pouco tempo que temos. Ao mesmo tempo, o vazio pode se manifestar como aceleração. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser imediato: sucesso, prazer, conquistas. Byung-Chul Han, em sua análise da sociedade do cansaço, afirma que nos transformamos em escravos de nossa própria produtividade. Trabalhamos sem parar, mas sentimos que não estamos realmente vivendo. O abismo, nesse caso, não é apenas filosófico, mas também social. Um sistema que nos cobra cada vez mais, mas nunca entrega paz. Essa percepção nos coloca diante de uma encruzilhada. Vamos continuar correndo sem destino ou parar para ouvir o vazio? Jung lembrava que a psique sempre fala, e quando ignoramos sua voz, ela grita por meio de sintomas: ansiedade, depressão, crises existenciais. O vazio, portanto, é também uma mensagem, dura, mas necessária. E talvez seja essa a maior virada de perspectiva. O abismo não é inimigo, mas espelho. Ele não destrói, ele revela. Mostra quem somos sem máscaras, sem distrações, sem ruídos. E quem encara esse reflexo pode descobrir não apenas o horror da finitude, mas também a chance de viver com mais verdade. Ao aprofundarmos a reflexão sobre o vazio, percebemos que ele não se limita ao plano individual. Ele atravessa a cultura, a sociedade, o espírito do nosso tempo. Camus, em O Mito de Sísifo, descreveu a vida como absurda. Carregamos pedras todos os dias, apenas para vê-las rolarem de volta ao ponto inicial. Esse ciclo repetitivo simboliza não apenas o trabalho, mas também nossas tentativas incessantes de encontrar sentido em um mundo que não oferece respostas prontas. Mas o que fazemos diante deste absurdo? Alguns se entregam à apatia, acreditando que nada tem valor. Outros mergulham em distrações, redes sociais, consumismo, entretenimento sem fim, tentando silenciar a inquietude. Camus, no entanto, nos desafia. Em vez de negar o absurdo, precisamos aceitá-lo e ainda assim viver plenamente. É preciso imaginar Sísifo feliz, dizia ele. O desafio não está em fugir do vazio, mas em dançar com ele. Jung oferece outro olhar. Para ele, o vazio é uma oportunidade de individuação, o processo de integrar as partes fragmentadas da psique e tornar-se quem realmente somos. Esse mergulho interior, contudo, exige coragem, pois obriga o indivíduo a enfrentar suas próprias sombras, medos e contradições. O vazio, portanto, é tanto ameaça quanto chance de renascimento. Esse paradoxo ecoa na vida moderna. Vivemos em um mundo repleto de conexões digitais, mas cada vez mais isolados. Estamos cercados por vozes, mas raramente ouvimos a nossa. O vazio surge como o grito abafado do ser pedindo autenticidade em meio ao barulho. E aqui surge a pergunta incômoda. Será que não buscamos tantas distrações justamente para evitar olhar para dentro? Quando nos atrevemos a encarar esse silêncio, algo muda. É como atravessar uma floresta densa, assustadora à primeira vista, mas cheia de descobertas ocultas. No coração do abismo, não há apenas dor, mas também clareza. Não há apenas perda, mas também a chance de libertação. Se o vazio pode ser visto como ameaça ou oportunidade, o próximo passo é entender como ele molda nossa identidade. Quem somos quando as máscaras caem? Quando deixamos de nos definir pelo trabalho, pelos relacionamentos ou pelas conquistas? O abismo da mente não é apenas a ausência de respostas, mas a chance de descobrir aquilo que está além dos rótulos. Nietzsche falava sobre a necessidade de nos tornarmos o que somos. Essa frase enigmática significa que, em vez de buscar fora um modelo de vida, precisamos escutar a força interna que clama por expressão.
O vazio, nesse sentido, funciona como um silêncio fértil, desconfortável no início, mas capaz de revelar desejos autênticos. O problema é que muitas vezes fugimos dele, preferindo a segurança de identidades prontas. Jung acrescenta que esse encontro consigo mesmo exige atravessar o território da sombra. São os medos, traumas e contradições que evitamos admitir. O vazio, ao escancarar o que falta, também nos mostra o que escondemos. É como um espelho que não reflete apenas a superfície, mas também os cantos obscuros que tentamos ignorar. E só quando aceitamos esse reflexo integral, podemos caminhar rumo à verdadeira individuação. Ao mesmo tempo, filósofos existencialistas como Sartre lembram que a ausência de essência prévia é um fardo e uma liberdade. Se não há um roteiro escrito, cabe a nós decidir quem seremos. Isso assusta, porque nos responsabiliza. Não há destino inevitável nem desculpas definitivas. O vazio é, portanto, um chamado à ação. Você já se perguntou quem seria sem os papéis sociais que desempenha? Sem o título profissional, sem a aprovação alheia, sem os sonhos herdados dos outros? O vazio nos convida a essa pergunta radical. E se eu não fosse nada disso, quem eu seria? É nesse terreno incerto que a verdadeira autenticidade começa a nascer. Se o vazio nos convida a questionar quem realmente somos, o próximo passo é perceber como ele também redefine nossas relações. O ser humano não vive isolado. Somos moldados pelo olhar do outro, pelo reconhecimento social, pelas expectativas externas. Sartre dizia que o inferno são os outros, não porque devamos odiar as pessoas, mas porque nelas encontramos o espelho que nos aprisiona. O vazio surge justamente quando entendemos que parte de nossa identidade foi construída sobre expectativas alheias. Esse vazio relacional é doloroso. É como acordar de um sonho e perceber que a vida que você vive não é sua, mas um conjunto de papéis interpretados para agradar. Quantos de nós não seguimos carreiras que não escolhemos, permanecemos em relações que não nos completam ou repetimos crenças herdadas sem reflexão? O abismo interior se abre quando reconhecemos que fomos personagens em um teatro que nunca escrevemos. Jung diria que esse momento é decisivo. Ou fugimos para novas máscaras, buscando validação sem fim, ou ousamos encarar a solidão criativa, o silêncio em que finalmente descobrimos nossa própria voz. Essa solidão não é ausência, mas espaço fértil para a individuação. A questão é, estamos dispostos a suportar o desconforto desse silêncio até que floresça algo autêntico? No mundo moderno, esse desafio se intensifica. Vivemos conectados 24 horas, sempre expostos a comparações e julgamentos. Curtidas, comentários e métricas se tornam moedas de valor social. O vazio se torna mais profundo porque nunca houve tanta pressão para performar uma identidade ideal. Mas é justamente nesse cenário que a coragem de ser quem se torna um ato revolucionário. O vazio também revela o peso do tempo. Da juventude, acreditamos que a vida é infinita, que sempre haverá amanhã para realizar sonhos. Mas, com o passar dos anos, o abismo do tempo se abre. Percebemos que cada escolha elimina outras possibilidades e que o futuro não é ilimitado. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre dor e tédio. O vazio é a consciência clara dessa oscilação. Perceber que estamos entre o desejo insaciável e a rotina que nos consome. Nietzsche via nisso um chamado à afirmação da vida. Sua ideia do eterno retorno não é apenas filosofia abstrata, é um teste existencial. Se tivesse de viver sua vida exatamente como ela é, repetida infinitamente, você a aceitaria? Essa provocação coloca o vazio no centro de nossa existência. Ele nos obriga a perguntar se nossas escolhas são dignas de serem repetidas.
Heidegger acrescentaria que a angústia do vazio nasce da consciência da morte, não como catástrofe distante, mas como limite que dá forma à vida. A cada decisão, estamos nos aproximando do fim, e é justamente isso que pode nos despertar para a autenticidade. Viver como se o tempo fosse infinito é ilusão. Viver como se cada instante fosse irrepetível é libertação. Essa reflexão não deve paralisar, mas inspirar. O vazio, longe de ser só desespero, pode ser a força que nos move a escolher com mais consciência. O silêncio do abismo lembra: o tempo é finito e, por isso, precioso. O vazio não se limita à mente individual, ele ecoa no coletivo. Civilizações inteiras já enfrentaram períodos de vazio, quando valores antigos desmoronaram e nenhum novo ainda havia surgido. Os gregos após a queda de sua polis, os romanos diante da decadência do império, os modernos após as guerras mundiais. Nietzsche chamou isso de niilismo, a morte de Deus, o colapso de fundamentos que sustentavam a moral. O vazio coletivo é mais devastador que o individual, pois abre espaço para ideologias, extremismos e ilusões reconfortantes. Mas é também nesses momentos que surgem novas possibilidades. Jung acreditava que a psique coletiva possui um inconsciente profundo onde arquétipos adormecidos aguardam para ressurgir em tempos de crise. O vazio histórico pode ser o ventre do renascimento. O risco, porém, é que ao invés de renovação, caiamos em repetição, buscando líderes fáceis, narrativas simplistas e soluções mágicas. E você? Já percebeu como nossa era tecnológica também carrega esse vazio? Informações infinitas, mas sabedoria escassa. Redes que nos conectam, mas nos isolam. O vazio da era digital é o eco de séculos de busca por sentido que ainda não encontrou resposta. Talvez seja justamente nesse silêncio coletivo que possamos redescobrir perguntas esquecidas. O que significa ser humano? O que realmente vale viver? O vazio também se manifesta como uma batalha interior. Não basta reconhecê-lo, é preciso escolher como enfrentá-lo. Kierkegaard descreveu a angústia como a vertigem da liberdade, o momento em que percebemos que tudo é possível, mas nada é garantido. Esse abismo de possibilidades pode paralisar ou impulsionar. A tentação é buscar certezas, fugir do vazio preenchendo-o com consumo, dogmas, distrações. Mas cada preenchimento artificial só o amplia, como a areia que escorre entre os dedos. O caminho alternativo é encarar o vazio como espaço de criação. Dostoiévski nos mostrou em seus personagens que até do desespero pode nascer transcendência. O homem do subsolo, consumido pelo niilismo, ainda carrega a centelha da liberdade de escolha. Essa escolha é árdua, exige suportar o silêncio, lidar com o desconforto, aceitar a dor como parte do processo, mas é nesse terreno incerto que floresce a autenticidade. O vazio é um teste. Nos convida a descobrir se temos coragem de ser criadores em vez de meros repetidores. Chegamos ao fim desta jornada pelo vazio, mas talvez o verdadeiro caminho esteja apenas começando. O que vimos até aqui não é uma condenação, mas um convite. O vazio não precisa ser inimigo. Ele pode ser mestre, guia, até aliado. Ele nos mostra que nada está garantido, mas justamente por isso, tudo pode ser criado. Ele nos lembra que a vida não tem manual, mas possui infinitas possibilidades de sentido. Nietzsche diria: torne-se quem você é. Jung acrescentaria: aquilo de que você mais tem medo contém o tesouro que procura. Camus sorriria e lembraria: é preciso imaginar Sísifo feliz. Cada um deles, à sua maneira, nos aponta para a mesma direção. Aceitar o vazio é abraçar a liberdade. E agora eu volto a você. Como você lida com o silêncio? O vazio é para você desespero ou possibilidade? Compartilhe nos comentários, porque essa conversa não termina aqui. Antes de encerrar, um último pedido.
Se essa reflexão ressoou em você, inscreva-se no canal. Aqui, no Abismo da Mente, vamos continuar mergulhando em temas que desafiam, provocam e transformam. E ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de buscadores. Pessoas que não se contentam com respostas fáceis, mas ousam perguntar o que realmente importa. O vazio não é o fim, é o início de uma nova forma de ver.